Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é elementos de negociação. Pois bem, pessoal, dentro do processo de negociação, é importante considerar que o ato de negociar não adquire facilmente contornos estáveis e homogêneos, sendo pautado por momentos de conflito e outros de consenso, que derivam de características cognitivas, comportamentais e sociais dos negociadores. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você chega no ato de negociação, vários elementos estão envolvidos nesse ato de negociação. Por ora, você pode ter uma relação conflituosa com o negociador, pode ser em relação a preço, a prazos, ao objetivo do que de fato está sendo negociado. Outra hora tem aquele momento de consenso, aquele momento de chegar a um objetivo que satisfaça as partes. Então, o ato de negociação ele pode passar por várias fases, por vários níveis. E é importante que vocês tenham consciência dessas fases, desses níveis, para que tenham condições de se preparar para conseguir uma boa negociação de fato. Pois bem, então, dentro desse processo de negociação, é preciso considerar que existe a razão e também o aspecto emocional dentro de uma negociação, onde que a razão ela implica racionais bom êxito de uma negociação. Então, todo esse aspecto racional de razão é possível se planejar, é possível se preparar para seguir com a negociação. Mas também existe o chamado aspecto emocional, ou no que toca ao coração do negociador, serão abordados temas como relacionamento e confiança. O que isso implica? Implica que o negociador também ele pode ter esses elementos chamados de elementos mais subjetivos, como confiança com o outro negociador, ou no relacionamento desenvolvido entre as partes que estão negociando, para que você consiga um certo equilíbrio e atinja um resultado positivo dentro de uma negociação. Mas lembrando, você, negociador, é preciso considerar que existem essas duas naturezas dentro da negociação que são importantíssimas. Alguns negociadores, eles têm um aspecto mais racional em evidência em uma negociação. Se você deseja obter êxito dentro dessa negociação, nesse processo de negociação, é importante você considerar e identificar esse aspecto que fique mais evidente dentro da outra parte, de uma forma confortável. Em contrapartida, vários negociadores têm em evidência o seu aspecto emocional, ou seja, a pessoa ela quer sentir-se emocionalmente bem no ato de negociar. Então, você precisa proporcionar a essa pessoa mais emocional um ambiente favorável para que ela se sinta confortável para conduzir a negociação e atingir, obviamente, o bom êxito. Bem, tendo esse equilíbrio, tendo você, negociador, identificado esse perfil da outra parte, você consegue, obviamente, mapear e tentar direcionar uma negociação para um lado mais racional ou para um lado mais emocional, conforme foi feito esse diagnóstico de forma antecipada. Pois bem, é importante considerar também que a todo instante nós estamos negociando, não somente naquele momento ao qual estamos adquirindo um produto ou adquirindo um serviço. Então, estamos negociando aí, por exemplo, vendedores negociam carro, que negociam preços, modelos, formas de pagamento, é uma forma de negociação. Nós temos aí administradores que negociam com sua equipe
soluções de problemas relacionados à organização, nós podemos negociar projetos dentro de uma empresa, podemos negociar prazos para entregas de produtos, de campanhas mercadológicas dentro da empresa, podemos negociar acertos salariais, folgas, período de férias. Todos esses elementos são objetos de negociação perante os administradores. Então, são alguns dos inúmeros exemplos que nós temos possíveis de citar e destacar como processos de negociação. Os pais negociam com os filhos os horários de estudos, de lazer, de atividades, passeios, férias. São várias pautas aí de negociação. Precisa também daquela relação. Eu vou ceder um pouco, eu preciso priorizar alguns aspectos que estão, às vezes, subjetivos dentro de um contexto de negociação familiar. Nós temos os maridos que negociam com as esposas o local onde vão passar a fim de semana, o prato que vão escolher, a bebida que estão escolhendo, onde vão passear no domingo. Então, observe, são vários elementos que você pode desenvolver uma negociação, ceder em alguns aspectos, em outros não, utilizando de elementos, muitas vezes, emocionais, em outros casos não, utilizando de elementos mais racionais. Então, observe, existem pessoas que são totalmente suscetíveis para elementos emocionais. Um filho pode perceber que o pai ou a mãe, ele é muito sensível ao aspecto emocional. E, às vezes, a criança, sem saber desses elementos, dessas categorias de negociação, ela já utiliza o aspecto emocional para tentar induzir os pais a escolher um objeto ou a escolher uma preferência que vai ao encontro, a alguma forma de negociação. Bom, a negociação ela consiste em mudar de posição constantemente. O que eu digo mudar de posição? Mudar de posição não quer dizer mudar de opinião a todo instante. Lembrando que, em alguns momentos, nós estamos num processo de negociação onde nós precisamos honrar compromisso, em outros momentos, estamos num processo de negociação onde a outra parte, o negociador, precisa honrar compromisso conosco. Então, em alguns momentos, nós estamos comprando algo onde podemos barganhar algum preço, em outros momentos, outras pessoas estão comprando algo nosso, onde que existe também a barganha por preço, que é absolutamente normal. A coerção, às vezes eu estou negociando alguns aspectos da negociação, eu preciso deixar claro que não abro mão, eu preciso de uma forma coercitiva deixar claro isso. Em outros aspectos, em outros modelos de negociação, a outra parte vai agir de uma forma coercitiva conosco. O aspecto emocional, eu posso estar adquirindo um produto que ele tem uma razão, um motivo emocional muito mais forte, em outros momentos eu estou adquirindo um produto que tem uma razão lógica, um raciocínio lógico muito mais evidente. Então, a todo instante, nós estamos modificando a nossa posição dentro de uma mesa de negociação. Muitas vezes estamos adquirindo algo, outras vezes estamos fornecendo algo. Algumas vezes também o objetivo pode ser comum e a gente precisa aí chegar num bom senso junto a familiares, por exemplo, para conseguir êxito nessa negociação. Então, só observem essa mudança de posição, isso é muito positivo no sentido de que vocês sabem como que é a presença, como que é frequentar o outro lado da mesa dentro desse processo de negociação. Pois bem, nós temos ainda que no ambiente de negociação não é possível ou não é indicado ignorar a cultura da pessoa ao qual estou negociando. O que eu quero dizer cultura? São os hábitos das pessoas, são as crenças das pessoas, são as posições. Lembrando que a gente negocia considerando um todo e muitas vezes, se a gente não nos manifestar de maneira correta ou coerente com o que o outro negociador espera da gente, a gente pode entrar num processo de negociação
um par de desigualdade, ou seja, o outro negociador, a outra parte, pode nos ver com uma determinada desconfiança, e isso pode prejudicar o resultado da negociação. Pois bem, então é complexo o aspecto cultural, porque ele inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem, como membro da sociedade. Então, imagina só numa negociação onde que existam pessoas de culturas totalmente distintas da nossa. Imagina pessoas fora do ambiente, do país no qual nós vivemos. Então, a língua é diferente, os costumes são diferentes, a posição política pode ser diferente, a posição econômica também. Então, além de todos esses elementos que podem distanciar os negociadores, existe também os fatores relacionados aos valores. Eu posso ter um valor que é completamente diferente do valor da pessoa com a qual estou negociando. E se eu deixar isso evidente, que o meu valor pode ser até mesmo conflitante, isso pode ser um ponto desfavorável no processo de negociação. Por isso, se você deseja ser bem-sucedido na negociação, é importantíssimo diagnosticar e identificar quais são os hábitos, aptidões, ou seja, de uma forma geral, qual é a cultura que essa pessoa com a qual eu estou negociando, ela vem, e me adaptar a essa cultura para conseguir bons resultados dentro desse processo de negociação. Pois bem, então, por uma boa condução da negociação, é importante saber alguns elementos, alguns critérios básicos aí para você conduzir e chegar a um resultado positivo. Primeiro, a minha atitude está amparada legalmente? Se sim, ótimo, vamos dar sequência na negociação. Se não, eu devo descartar essa opção, porque, imagina só, num processo de negociação, se você não tem respaldo legal para aquele produto, para aquele serviço que você está ofertando, ou se o que você está ofertando, ou o que você esteja negociando, não ser reconhecido como produto ou serviço legal, é melhor descartar essa opção, porque é um processo de negociação que tem muito para não dar certo. Então, quer dizer, as possibilidades de que dê errado são imensas, porque você não tem nenhum tipo de respaldo legal perante essa situação. Um outro elemento, que é uma atitude aceita pela sociedade? Pessoal, convenhamos, ela deve ser aceita pela sociedade. Se não for, eu já devo descartar essa opção. Vocês já observaram que muitas empresas, por exemplo, iniciam um tipo de negociação que não é aceito pela sociedade. A gente pode citar inúmeros exemplos aqui, mas a mídia aí já mostra para vocês vários casos de negociações que são feitas e a sociedade não aceita. Então, se você está perante uma situação dessa, é preferível já descartar essa opção. Ficarei tranquilo com essa atitude? Ou seja, estou desenvolvendo uma negociação coerente, legal, respeitando os princípios da sociedade? Ótimo, eu devo dar sequência. Se não, não ficarei tranquilo, eu vou ficar apreensivo porque eu posso ter ferido um dos outros elementos anteriores, então eu já devo descartar tal opção. E um outro elemento fundamental: a atitude está adequada e posso continuar a negociação? Vou conseguir entregar dentro do prazo? Eu vou conseguir cumprir com o que está sendo previsto nessa negociação? Então, todos esses elementos, talvez, ele deve ser pensado de uma maneira muito rápida para você efetivar a negociação. Se existe algum tipo de dúvida, é prefiro suspender, vou pensar, vou analisar a proposta e depois eu vou gerar um retorno, vou te dar um retorno, positivo ou não, mas é preciso que você tenha a responsabilidade de que eu vou continuar a negociação a partir do momento que eu sei que eu vou conseguir, no mínima condição possível, entregar um produto, entregar um serviço ou honrar com aquele compromisso que foi assumido. Bom, considerando o aspecto cultural, vale ainda complementar que existem diversas perspectivas de mundo
perspectivas políticas, perspectivas econômicas, e se essas perspectivas elas forem colocadas em evidência num processo de negociação, elas podem favorecê-lo a partir do momento que o negociador identifica quais essas posições, ou ainda ela pode desfavorecer. Por quê? Suponhamos que o negociador tenha posições antagônicas à sua. Então, isso pode ser um elemento muito negativo no processo de negociação. As pessoas elas podem tentar te rotular, as pessoas podem ter alguma espécie de estigma que vai te conduzir a um grupo e isso pode te desfavorecer. Por quê? Ela desacredita desse grupo e qualquer coisa que você vê apresentar, tanto no âmbito racional quanto no âmbito emocional, em virtude da sua posição que você já deixou marcada no início, essa pessoa passa a desacreditar, a desconfiar. E isso é uma forma de negociação muito ruim para ambas as partes. Talvez o profissional, mesmo tendo uma posição diferente do outro negociador, ele pode estar apresentando um produto, um serviço ou uma finalidade ali muito positiva, mas em virtude das suas posições políticas, econômicas, religiosas, a outra pessoa já vai agir e já vai entrar num processo de negociação com uma certa desconfiança. Então, muita atenção nisso. Algumas organizações sociais, como igrejas, clubes, associações, têm culturas muito específicas. Então, se você já marcar sua posição e se essa posição ela for diferente da outra parte, isso pode ter um peso muito negativo no processo de negociação. Então, é preciso que vocês fiquem atentos. O outro elemento, algumas escolas, você tem direcionamentos de organizações onde que escolas têm culturas distintas. Então, você estuda numa escola lá no Nordeste que pode ter uma cultura totalmente distinta da escola aqui do Sudeste. E o comportamento dentro desse ambiente também pode se diferenciar. Então, observem, as culturas desses grupos, elas acabam por marcar a história ou o histórico das pessoas que convivem vinculadas a este grupo. Nós temos as empresas, vamos falar de cultura organizacional. Talvez você esteja vindo de uma empresa onde a cultura se baseia na informalidade, a cultura não tem nenhum tipo de aspecto documental, estruturado dentro da empresa. Às vezes você entra dentro de uma empresa mais estruturada, com uma cultura mais formal, mais burocrática, e sofre os impactos, porque a sua referência, o seu parâmetro anterior está totalmente distinto do parâmetro atual que você tem agora. Então, a cultura organizacional ela pode se diferenciar e isso impactar num processo de negociação. Imagino vocês negociando algum produto, algum serviço em uma empresa que não tem o mínimo de formalização para esse processo. E negociando com uma outra empresa que já tenha tudo isso estruturado dentro da sua base. Então, a empresa vai exigir, olha, e o contrato? Cadê o contrato para a gente estabelecer essa negociação? Quais são os prazos? Quais são as cláusulas? Existe uma equipe jurídica que vai analisar esse contrato? Imagina só, se você não está preparado para isso, isso pode te colocar aí numa situação desfavorável a um processo de negociação. Então, pessoal, a sociedade como um todo, ela tem esses parâmetros culturais, onde que em determinados grupos a negociação verbal ela funciona muito bem e o grupo consegue se desenvolver, em outro exige uma negociação mais formalizada, mais burocrática, e com essa negociação esse grupo se sente respaldado e também consegue conduzir bem o seu processo. Então, observem, existem grupos distintos, é preciso reconhecê-los e estabelecer uma conexão favorável para o exercício de uma negociação de fato. Bom, alguns comportamentos fundamentais dentro da negociação, considerando as organizações, a cultura organizacional. Quais são os comportamentos dentro dessa estrutura? Quando eu vou negociar com um colega de trabalho, eu preciso documentar, eu preciso mandar um e-mail registrando, eu preciso tomar uma assinatura. Não.
ou é só verbal, isso já é estabelecido como prática na organização. Eu preciso considerar esses elementos. Existem regras, essas regras, elas são explícitas ou são implícitas dentro da organização. Muitas vezes as regras, elas não estão anotadas num quadro para consulta, mas são regras já praticadas dentro daquela estrutura. Quais são os valores da empresa, o que deve ser priorizado e respeitado, quais são as condutas admitidas dentro daquela organização. Muitas organizações são muito restritivas em termos de condutas e outras são muito abertas. É importante que vocês considerem o ambiente ao qual estão inseridos para que vocês se adaptem a essas condutas que são praticadas. Quais são as crenças? E essas crenças são respeitadas, essas crenças devem ser consideradas prioridades dentro da organização ou não, são crenças, cada uma tem a sua, precisa apenas ser respeitada as suas diferenças, ou existe uma crença predominante, tudo isso precisa ser considerado e diagnosticado perante o ambiente organizacional ao qual você vai negociar. Algumas posições, considerando a parte que o qual vocês estão negociando, elas são expostas inicialmente, mas os interesses de fato talvez não estejam tão evidentes. E você, como um negociador de fato, precisa buscar compreender e refletir sobre esses interesses para que você consiga atingir de fato o que motivou aquela pessoa a negociar, quais são as razões que estão levando ela a essa prática, a esse ato de negociação. Então, por que as pessoas pedem as coisas? Por que as pessoas buscam um produto? Por que elas buscam um produto ou um serviço? Por que elas estão negociando um objeto que seja o foco dela dentro do ambiente de trabalho? Então, analisar, de fato, quais são os reais interesses, e não pura e simplesmente as posições dessa pessoa. Talvez, se você chegar com um preconceito, com um pressuposto, a pessoa tem um posicionamento X em nível político, em âmbito político, ou ela tem um posicionamento, aspecto X no âmbito religioso, no âmbito pessoal. Então, no processo de negociação, se você utilizar isso como um elemento determinante, talvez a pessoa possa ter até mesmo motivações e razões interessantes para a boa condução no processo de negociação. Mas, se você agir com esses pressupostos baseado apenas nas posições, isso pode te desfavorecer na mesa de negociação. Então, uma solução aparentemente óbvia para um dos negociadores pode não atender aos reais interesses do outro. Por isso, verificar, fazer esse diagnóstico torna-se fundamental para que você consiga mapear e compreender o contexto ao qual está negociando. Bem, dentro dessas posições e interesses, sempre é importante entender que, lembre lá no início que eu falei sobre os conflitos existentes na negociação, então, uma das partes pode se importar com a forma e a outra parte pode se importar mais com a substância. Uma parte pode considerar mais os aspectos econômicos e outros mais os aspectos políticos. Uma mais sobre os elementos internos, outras sobre os elementos externos. Observem a quantidade de diferenças que podem surgir dentro de uma negociação. E se você for um bom negociador, é importante você mapear, entender essas diferenças para verificar o que de fato você pode conceder à outra parte e o que de fato não é possível conceder, para que você leve e conduza esse processo de negociação de um modo que obtenha êxito no final, porém, concedendo onde é possível conceder e mantendo-se firme em aspectos que não são negociáveis. Pois bem, sendo assim, nós temos aqui alguns elementos que indicam para que vocês tenham uma boa abordagem inicialmente numa negociação. Então, essa boa abordagem, chamada de abordagem eficaz, ela pressupõe que é importante separar as pessoas dos problemas, dos desejos,
dos motivadores que levam essa pessoa a adquirir um produto, a buscar, a negociar um serviço. Então, qual a posição política dessa pessoa, qual a posição econômica, isso pode ser uma informação, mas não considere isso apenas como um elemento de maior critério, de maior peso dentro do processo de negociação, porque isso pode enviesá-lo para conseguir bons resultados. Ou se você chegar numa explanação onde que a sua posição seja uma posição conflituosa com seu interlocutor, com a outra parte que está negociando, isso pode ser uma explanação desfavorável dentro desse processo. Segundo ponto, interesses. Concentre-se nos interesses, não nessas posições antagônicas existentes. Então, imagine só um clube de futebol, se ele basear apenas nas suas posições em termos de conflito esportivo, eles não iriam negociar jogadores, não iriam negociar vários outros aspectos que são negociados no âmbito esportivo. Então, é importante, olha, a gente está num ambiente de conflito, de confronto, num campo de futebol, mas fora do campo de futebol a gente pode cooperar, a gente pode negociar um jogador, a gente pode ter outras formas de negociação que não baseia-se especificamente neste conflito que normalmente acontece dentro de um campo de futebol. Somente para exemplificar para vocês, nós temos aí os critérios, o que vai ser adotado como critério dentro do passo a passo, dentro desse processo de negociação. Então, insistem que o resultado tenha por base algum padrão objetivo. Então, olha, eu vou entrar numa negociação, mas o meu objetivo é finalizar a venda com uma margem X, ou o meu objetivo é finalizar atendendo ao prazo estipulado pela fábrica, ou atendendo o prazo que é um dos critérios fundamentais para o meu cliente. Então, observe, se você tiver isso muito claro no processo de negociação, você vai conseguir conduzir de uma forma mais fluida esse processo. Opções. Crie uma variedade de possibilidades antes de decidir o que fazer. Você está na mesa de negociação, você quer conquistar, você quer ter um bom êxito naquele objetivo, mas é possível também você traçar alternativas ou uma variedade de opções que, não conseguindo atingir o foco da negociação, você pode ter o plano A, o plano B, o plano C, as cartas na manga para que, se você não conseguir atingir o ponto A, você consegue ter uma perda menor ou ter um ganho menor, mas mesmo assim não desconfigurar o ganho. Então é preciso saber dessas opções passíveis dentro de um processo de negociação. E, pessoal, lembrem-se, o futuro não é o lugar que estamos indo, mas o lugar que estamos criando. A negociação, você pode criar excelentes resultados. Sendo assim, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Um forte abraço a todos.